Olá pessoal, eu sou o Regis Stonker, eu estou começando mais um vídeo. Hoje vamos ver a maneira mais fácil e prática de colocar um servidor WordPress para funcionar. Bom, primeira coisa então, aqui na minha máquina, eu vou startar o Docker. Então eu estou usando o Fedora para startar o Docker. No caso eu não deixo ele para inicializar automático, né, porque eu uso ele para desenvolvimento e quando eu preciso dele. Eu dou um systemctl start docker, já startou. Bom, agora nós vamos então inicializar uma imagem limpa do Ubuntu. Aqui nós vamos startar uma imagem limpa do Ubuntu, para depois nós realizarmos a instalação dos pacotes necessários. Eu não vou entrar muito na questão do Docker nesse vídeo, deixarei para outro. Caso de dúvida, deixe nos comentários ali o que vocês tiverem de problema ou dúvidas, né? Como eu já tenho baixado a imagem, vamos dar um docker run -ti -p. As portas que eu pretendo redirecionar do meu host para esse container. Como a gente sabe, um servidor web, nós precisamos das portas 8080 e 443. Pode ser direcionadas outras, mas os padrões são esses. Então nós vamos redirecionar do host para esse container as portas 8080 e 443. Para isso a gente digita "-p" e a porta que a gente quer redirecionar para a porta do container. Eu estarei usando um volume, que é "-v", então é a pasta onde vão ficar os arquivos os arquivos de configuração, os arquivos do WordPress, os arquivos que, digamos, os arquivos que pertencem ao usuário. Eu estarei usando uma pasta aqui qualquer. Deixa eu ver, eu criei aqui YouTube. Essa é a pasta do meu host, da minha máquina, que eu estarei compartilhando com o container. No container, essa pasta será equivalente ao var www, que é a pasta padrão para os servidores web. Geralmente muda alguma coisa, dependendo da distro, mas no Ubuntu, por padrão, é essa aqui. A imagem que eu estarei utilizando é o Ubuntu, a versão 16.04, tá? E eu estarei inicializando o bash assim que o container for executado. Então vê que essa é a linha básica de inicialização desse container. Vamos ver se tudo deu certo. Ó, a gente já está dentro do container, vê que é rápido. Se a gente digitar um ps aqui, vai ver que só tem o bash e o ps como processos em execução. Se a gente digitar um name -a aqui, vamos ver. Vê que a gente está com o kernel 4.14. No caso, esse é o kernel do hospedeiro do meu Fedora. Bom, para mostrar como a gente está no Ubuntu, basta a gente fazer isso aqui, ó. apt get update. Mágico, né? A gente está com o Ubuntu sobre o Fedora assim, de uma maneira muito rápida. Caso você não tenha a imagem baixada, na primeira execução o Docker vai baixar essa imagem, mas o arquivo não chega, acho que é 400 MB, não é muita coisa. Só vamos deixar ele realizar o update. Deixa eu verificar se está tudo gravando aqui, tudo certinho. Bom, sem muitas delongas, nós vamos agora
efetuar a instalação do EasyEngine, para que depois nós consigamos colocar um WordPress básico para funcionar. Bom, seguindo a documentação do site, no caso é esta aqui, né? O site é easyengine.io, né? .io /docs/install. Essa é a documentação oficial. Depois o link vai estar na descrição. Então, seguindo a documentação, a gente vai ter que, antes de tudo, instalar o wget nesse container, porque não vem, ele vem só o sistema básico, né? A gente precisa dele para dar seguimento com a instalação do EasyEngine. Uma vez que ele esteja instalado, então a gente vai começar a rodar o primeiro comando. wget -q 0 e aqui o endereço. Eles conseguiram deixar um endereço bem simples, que é para facilitar na instalação. Então aqui a gente vai estar baixando o script. Digitei um 0 no lugar de um O. Para ver então o que a gente baixou aqui. Ele está na raiz. Não é o correto, né? Mas como é um container, a gente não tem. Depois a gente vai deletar esse arquivo. Dá um clear aqui. Vamos executar. Então aqui é um script que já automatiza todo o processo de instalação. Então, que agora a gente tem que esperar. Eu vou dar um corte no vídeo para não ficar tão longo. Voltando, galera, para o nosso vídeo. Agora, na finalização do processo, é solicitado o nome. Pode digitar qualquer nome. Eu vou digitar meu nome aqui porque não vejo problema. Que no caso aqui está dizendo que o seu nome é requerido, nome e e-mail, para enviar mudanças, né, na versão do Git ou algo assim. Também para habilitar envios diários de reportes e alerts, quer dizer que novidades, daqui a pouco alguma coisa de segurança que aconteça, algum alerta desse tipo, né? E que estão dizendo que nunca vão enviar suas informações de forma cruzada ou seja, para outras empresas e assim por diante. Bom, vou colocar meu nome, tarará, e-mail, aqui meu e-mail de contato. Está completando, então. Super tranquilo. A princípio, concluiu a primeira etapa, né? Sem nenhum erro. Agora vamos para a segunda. Nessa etapa aqui, a gente vai fazer a instalação do WordPress. Vamos tentar entender o que é o EasyEngine de forma bem rápida. É um conjunto de scripts que visa facilitar o processo de manutenção e configuração de um servidor web. É um conjunto de softwares também, no caso, ele trabalha com NGX, com MySQL e com PHP, que é para fornecer um ambiente básico para ter uma hospedagem WordPress. Só dá para hospedar o WordPress? Não. Dá para utilizar ele também para facilitar o gerenciamento de virtual hosts, de sites em HTML, sites estáticos no caso, sites de projetos PHP que não sejam WordPress, e aí entram outros frameworks, ou até mesmo sites desenvolvidos em PHP puramente.
Confesso que para mim uma das motivações de utilização dele é para facilitar o gerenciamento de WordPress para quem usa uma hospedagem VPS que não tem cPanel ou não tem nenhuma interface gráfica de configuração. No caso aqui, dando seguimento, a gente vai criar um site exemplo com WordPress. Para isso, então, a gente vai digitar, seguindo a documentação, é claro. Vamos chamar a interface, né, no caso, a interface aqui, estou dizendo do programa, o prompt dele, né? E site create. Vamos colocar um domínio de exemplo aqui, pode ser qualquer coisa. Vou colocar aqui ragnar.com, só para exemplificação. E aqui a gente define que é um site WordPress, digitando --, como você preferir, WP de WordPress. Feito isso, apertamos o Enter. Novamente, agora, como é a primeira vez, ele vai baixar os pacotes necessários, vai baixar também os arquivos de instalação do WordPress. E para não deixar o vídeo gigante, eu vou cortar essa parte. Uma coisa que eu percebi é que ocorrem alguns erros utilizando o Docker como máquina virtual, entre aspas, para a utilização do EasyEngine. Mas, para exemplificação aqui, a gente consegue contornar esses erros de maneira relativamente bem simples. Para ver aqui, então, a gente completou a instalação. Ele está me dizendo que deu erro em restartar o MySQL, que também, como ele não conseguiu inicializar o serviço do MySQL, não conseguiu limpar a base de dados, né? Então a gente vai ter que verificar o quê? Verificar se os serviços estão em execução. Vamos ver aqui o NGX, está ok. Não está executando. Deixa eu ver aqui. Tá, agora está executando. MySQL, que no caso é o MariaDB, mas o comando é o mesmo. Opa. Vamos startar. Está executando também. Por algum motivo, né, dá esses problemas no serviço, pode ser alguma configuração do próprio EasyEngine. Talvez porque no Docker, o systemctl, aqui no caso acho que não tem, não tem essa funcionalidade, deixa eu ver. Não, no caso, motivos ali de configuração do Docker, o systemctl, systemd não funciona, né? Tem alguns vídeos do Linux Tips que explicam o motivo, até eu recomendo como um aprofundamento para quem se interessar por Docker, porque lá tem bastante conteúdo legal. Bom, voltando aqui, né? Nós temos duas opções. Se nós rodarmos, por exemplo, para criar um novo site, vamos ver aqui, create, vamos colocar um .com.br. Agora que eu startei os serviços, vamos ver, ele vai criar o site. Sem apresentar erros, no caso. Deixa eu fazer o procedimento. Ó. Vejam que não deu erro do MySQL. Não por enquanto, né? Ó, aqui a princípio está tudo certo. Então acredito que seja
as variáveis do script de inicialização dos serviços que não correspondem às variáveis do Docker, da imagem dentro do Docker. No caso aqui, então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar esse terminal aberto aqui, para a gente estar executando o Docker. Vou abrir um novo terminal. Nós vamos criar uma entrada dentro do arquivo hosts com esse endereço, para que... Deixa eu ver se tem o Vim instalado. Para que aponte localmente para esse endereço, já que eu nem sei se existe esse endereço, ou se alguém tem registrado. Não vem ao caso, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser 123.com. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos apertar a tecla I, que é para inserir. Vamos digitar o IP local. O nosso endereço... ragnar.com.br 270.01 ragnar.com.br. Para sair ESC, dois pontos, W de write. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Deixa eu ver essa janela aqui. Tá. W de write, Q de key e exclamação que é para forçar a escrita e a saída do VI. Esqueci de abrir como root, né? Vamos só sair. Vamos usar um sudo aqui do nosso amigo Fedora. Está a minha senha, rapidinho. Vou só fazer de novo aqui. Ragnar.com.br 27.0.1.ragnar.com.br ESC para dois pontos WQ para a gente escrever e sair. Pronto. A gente pingar agora para o ragnar.com.br. Ele está apontando para a máquina local. Legal que essa alteração eu estou fazendo no meu host, né, na minha máquina local. Tanto que eu estou aqui com o meu Fedora, né? Como prova que eu estou no Fedora, sudo dnf update. Já tem atualização de novo. Fedora não para nunca de atualizar, né? Pelo amor. Que bom. Vou dar um não aqui porque não é o momento agora de instalar atualizações. Bom, feito isso, a gente precisa abrir esse endereço aqui no nosso navegador. Vou usar aqui o Firefox. Vamos ragnar.com.br. Temos um erro aqui. Bom, a gente já teve um erro aqui para resolver. Vamos verificar o que aconteceu. Se eu não me engano, deve ser o fato do PHP FPM não estar startado. Eu tenho que ver qual que é a versão do PHP aqui. Vamos entrar no etc init.d e aqui vamos ver aqui, é o PHP 5.6-fpm. PHP start. Então, voltando aqui para o nosso navegador,
Dar um reload aqui. Já estamos com o nosso WordPress configurado, prontinho para acessarmos e fazer o que quisermos com ele. Para acessar o admin, /admin, vamos usar nosso usuário e senha gigante aqui que ele gerou. Claro que eu recomendo que vocês salvem isso, esse usuário e senha, né, para não esquecerem, que a gente só está fazendo tutorial. Vamos usar aqui, regis, login, não salvar. Pronto, estamos acessando já o nosso painel do WordPress. Super simples, rápido, com boas técnicas de cache, de desempenho. Então, diferente do que seria, por exemplo, uma instalação padrão com Apache, com servidor comum, ou até um servidor compartilhado, onde tem várias coisas que tu tem que estar configurando na mão, ou nem consegue configurar. Aqui. Os scripts eles fazem de tudo para facilitar isso e já te entregar um ambiente com um desempenho bem bom. E é recomendado para quem não quer perder muito tempo também, ficar configurando e não tem conhecimento necessário também, que o teu foco é produzir conteúdo e não ficar gerenciando servidores. Bom, aqui a gente vê que o WordPress está em inglês, mas é super simples. Nas próprias configurações aqui a gente consegue mudar o idioma padrão. Aqui, por exemplo, a gente consegue configurar alguns aspectos básicos do WordPress. A gente poderia colocar aqui somos um site de notícias do Brasil. Sei lá, que é a descrição, né, do teu blog. Aqui tu confirma o endereço, eu recomendo que não mexam nisso para não ocasionar problemas com o teu WordPress. Aqui a gente tem a opção da linguagem, vamos usar o português do Brasil. A questão do fuso horário, se eu não me engano a gente é -3, que é o horário de Brasília. Deixa eu achar aqui. Se eu não estou enganado. Aqui, padrões de data, tá? Não sei onde a gente vai mexer agora. Vamos salvar e já vamos deixar ele em português. Bom, ó, já recarregou a página, já está todo em português. Não tem essa coisa, o meu WordPress ele está em inglês, eu tenho que reinstalar ele em português. Ai, meu Deus. Não, aqui é bem simples. Aqui a gente poderia, por exemplo, colocar que nossa semana aqui começa no domingo. Deixa eu ver, tempo universal. Deixa eu ver que horas são. Acho que na verdade é -2, então. Eu não lembro agora de cabeça. Teria que verificar isso aí. E agora está com o horário correto conforme estou gravando. Aqui os plugins que vêm pré-instalados. Tem esse do NGX aqui, que para limpar cache. Tem algumas opções. No caso, porque a gente está usando ele para fazer cache, né, do site. Tem inclusive um atalho aqui. Eu confesso que esse aqui eu não costumo utilizar muito esse plugin, eu uso outra técnica de cache. Mas é bem legal. Tem aqui os outros plugins que a gente não precisa, né? Esse aqui, no caso, vamos excluir. Super simples, aparência, temas. Cara, é só vir aqui adicionar novo, escolher a infinidade de temas que tem no WordPress aqui. Vamos escolher um qualquer aqui. Vamos instalar esse aqui. Ele já vai instalar, já super simples. Ele facilita um monte a vida do administrador do site. Já fez a instalação, vamos ativar ele.
Tá aqui são os temas instalados. Tudo conforme tudo igual ao WordPress instalado manualmente, né? Vamos ver quais atualizações que ele tem aqui. Ele já baixa no momento da instalação a última versão disponível do WordPress, então tu não tem que se preocupar com instalar versões antigas. Mesmo assim, tu tens a opção de atualizar aqui, inclusive reinstalar. Tudo, como eu falei, tudo padrão, como se fosse uma instalação comum. Aqui ele está dizendo que tem uma atualização para o plugin, eu não vou instalar agora. Na criação de posts aqui, ó, tudo padrão. A gente vai criar aqui um teste. Olá, gente. Ó. Olá, eu sou uma publicação nova. Seleciona o formato, você depende do template que tu instalar. Ele disponibiliza algumas opções diferentes, por exemplo, se for padrão, o layout é esse, se for áudio, vai ter um player de áudio no template. Categorias, no caso a gente não tem nenhuma, né? Teria sem categoria. A gente pode aqui adicionar uma nova. Teste. Tem várias opções, que não é um tutorial de WordPress, pretendo fazer mais sobre o WordPress. Tags, teste, definir imagem destacada, poderia ser qualquer coisa. Vamos selecionar uma imagem aqui. Deixa eu selecionar aqui, vou selecionar essa aqui do Linux 2017, só para exemplificar. E até falando nisso, se você não conhece, acesse tlinux.org. Digamos que a gente tenha feito aqui tudo. Ele já vai aqui no link permanente, né? Ele não está configurado links amigáveis, então ele vai jogar aqui a data. Mas vamos para esse ponto aqui. Vamos publicar de uma vez. E ver site. Somos um site de notícias, olha aqui. Já temos nossas primeiras publicações. Rapidinho, última coisa. Vamos voltar para o painel. Configurações. Escrita. Não, aqui é links permanentes. É o que eu quero. A gente vai colocar o que é amigável para SEO, que é o nome do post. Pronto. Agora, por padrão, endereço do site / nome da postagem ou da página. Isso aí. Bom, gente, beleza, a gente fez, alterou. Mas eu quero salvar esse container para ser utilizado mais tarde, para quando eu tiver atualizações, digamos que não fosse um site apenas para teste, mas eu quero gravar as informações. Eu não quero que toda vez que eu queira inicializar esse site eu tenha que reinstalar todos os pacotes e tudo mais. Bom, super simples. A gente vai commitar essa imagem e criar na verdade a gente vai estar criando uma nova imagem com o nome nosso e com essas configurações salvas. Se a gente digitar Ctrl D ou Exit para sair, a gente mata o container e perde todas as alterações, né? Mas eu só vou salvar aqui. Ó, nunca esqueçam, né? A gente vai só salvar isso aqui. Mas eu quero salvar o container. Então a gente digita Ctrl PQ, que volta para a máquina local. A gente pode digitar Docker PS. Vamos ver quais containers estão em execução. No caso é esse nosso aqui. Ele está mostrando as portas que estão redirecionadas, né? E qual é o nome provisório ali, o nome que ficou, que é o Bash, né? Que a gente não definiu nenhum nome. Bom, vamos commitar isso pra gente. Vamos commitar esse container para a gente não perder. A
digita docker commit o container ID, no caso é esse aqui, 963782, pode fazer isso, copiar, colar. Ou digita também, né? Larga a mão de ser preguiçoso. Vamos definir um repositório. No caso aqui vou usar YouTube, o repositório, né? Digamos que se fosse o meu nome. Aqui é para dizer quem é de onde vem essa imagem, quem mantém ou sob o que está essa imagem. Pode ser qualquer coisa, né? Se tu não vai commitar não vai dar um pull request lá pro Docker Hub. Tá, aqui a gente vai dar um nome para essa máquina. Vamos colocar YouTube, ou melhor, vamos fazer uma coisa direito. Ragnar.com. Não, vamos só colocar Ragnar, que tenho, digamos que eu tenha vários domínios, eu poderia ter quantos eu quisesse aqui dentro. Já vou mostrar isso. Ragnar, a versão que eu vou colocar aqui é a primeira, então vamos colocar um 0.1, que é a nossa alfa, digamos assim. Enter. Esperar um pouquinho. Concluímos aqui a criação da nossa nova imagem. Para verificar se tudo ocorreu certo, né? A gente digita docker imagens, né? E ele vai listar todas as imagens que a gente tem na máquina. Como eu disse, eu já tenho algumas aqui, né? O Ubuntu, por padrão, só imagem limpa ele tem 260 megas. Não, 122 megas aqui, ó. É o Ubuntu limpo. Com os pacotes que a gente instalou e tudo mais, a nossa imagem ficou com 1.3 gigas. É pouco também, se for ver, comparar com uma máquina virtual. Vou usar um clear. Vamos ver, a nossa máquina ainda está em execução, né? Vamos verificar aqui. Vamos voltar nela. Container ID dele. Olha só, já estamos na máquina novamente. No caso, como que funciona a estrutura, né? Vamos aqui entrar na pasta onde eu escolhi armazenar os projetos. Esta é a pasta onde estão armazenados. Seriam os virtual hosts do nosso NGX. Aqui eu já tinha feito alguns testes com outros sites e tudo mais. Mas dentro dessa pasta, no meu computador, no host, é onde a gente tem os diretórios, as pastas raízes dos projetos. Vejam que aqui a gente entra, tem o htdocs. Ele lembra muito a organização de um cPanel da vida, né? Por exemplo, tem os logs separados, ele já deixa tudo muito bonitinho. Arquivos de configuração do NGX. Aqui temos o nosso WordPress, propriamente dito. Super simples. Pode criar quantos quiser, né? Lembrando que com a opção de criar os volumes, então essas pastas, na verdade, elas ficam armazenadas no meu host e não na imagem. Isso é legal porque eu posso até daqui a pouco criar uma nova imagem, sei lá, por algum motivo eu quis atualizar, não quero mais usar o EasyEngine e eu quero usar o Apache, sei lá, ser louco, eu vou fazer coisa muito louca. Eu posso setar uma nova imagem, apontar para essa pasta que tem esses sites e o meu site teoricamente estaria novamente no ar. Claro que tem que fazer alterações, configurações e tudo mais.
Da mesma maneira, digamos que esse EasyEngine não tenha mais um mantenedor, ou ele seja abandonado, tu não ficar refém, tu pode subir uma máquina com NGX, seguindo essas configurações aí, teus arquivos vão estar aqui disponíveis para continuar teu trabalho. É bem simples, bem legal. Aqui vamos ver os processos. A gente está com o MySQL. Aqui a gente tem os processos em execução. Ele está com o PHP 5.6, é um PHP já antigo, né? O correto deveria estar trabalhando com o 7. Aí entra a questão de entender também como o EasyEngine trabalha e daqui a pouco fazer essas alterações. A princípio eles não recomendam trabalhar com Docker. Parece que, como a gente viu, né, tem alguns bugs, tem algumas coisas que não funcionam direito. Mas, para exemplo aqui, para aula, já fica... Ele funciona bem, dá para a gente deixar ele funcionando. Qual que é a ideia desse conjunto de scripts e pacotes? É facilitar a vida, novamente, de quem tem um VPS, quem tem um servidor dedicado, algo assim. Não quer colocar um cPanel, porque quando a gente instala um cPanel da vida, a gente está destinando recursos do servidor para esse software, seja um Vesta CP, seja qualquer coisa. Ele vai precisar de um mínimo de recursos para funcionar, e aí, às vezes, tu só tem um site nesse VPS, não tem por que tu ter toda essa interface, porque cPanel, Vesta CP, Agente, esses softwares aí, eles são canivetes suíços, eles te dão muitas opções, e às vezes é muito mais do que tu precisa. Aqui, tu está simplificando isso, tu está mantendo essa estrutura de diretórios comuns em painéis administrativos, mas sem ter o gargalo com esses programas, com esses softwares. Isso facilita bastante. Ele tem algumas limitações, como a gente viu, não funciona direito, assim, não é 100% compatível com o Docker, mas dá para a gente trabalhar. O correto seria a gente ter containers separados, mas daí, como ele não é compatível, a gente não conseguiria trabalhar isso de forma... não de forma fácil, né? Aí já vai contra o objetivo da ferramenta. Funciona a princípio com Debian 7.8, Ubuntu 14.04 e 16.04. É o que, pela documentação, é recomendado e é o que eles dão suporte. Existem planos de disponibilizar uma versão para o Debian 9, que acabou de ser lançado, também para distros LPMs, pelo que eu vi. Seria uma boa, né? Até porque eu não uso... Faz tempo que eu não uso Ubuntu em servidores. Na verdade, faz tempo que eu não uso Linux em servidores, mas não vem ao caso. Bom, a princípio é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo tutorial. É um introdutório para a playlist de WordPress que eu vou estar fazendo. Então, quero abranger desde a instalação até boas práticas de configuração, desempenho. Vamos verificar como deixar ele melhor, porque o WordPress ele é um pouquinho pesado. Vamos otimizar ele. Vamos desenvolver um template para ele. E é isso aí. Valeu, pessoal. Não deixe de clicar no curtir. Agradeço bastante os feedbacks de vocês. Muito obrigado, valeu, até mais.